Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos para a quarta já ministração aí sobre ser sábio e esperto na vida, né? Coisas que nos levam para ter uma vida abençoada. Eu creio que todos nós queremos ter uma vida abençoada e por isso você está acompanhando essa série sobre ser sábio e esperto. Hoje eu quero falar sobre algo que, ao primeiro olhar, não faz parte daquilo que a gente está falando, né? Mais para frente eu quero falar mais sobre coisas bem práticas da nossa vida. Né? Nós falamos sobre a humildade na semana passada, é muito importante, um sentimento que deve acompanhar a gente. E também vamos falar sobre coisas muito práticas, sobre administração de finanças, sobre alguns pensamentos e bem básicos, né? Princípios básicos do reino de Deus e de uma vida abençoada. Mas hoje eu preciso falar sobre algo que me surpreendeu, na verdade, acompanhando tanta gente durante os últimos 25 anos, né? Mais que 20 anos de pastor e mais que 25 aí trabalhando na obra de Deus de forma tempo integral. E eu quero falar sobre perdão. Perdão. E eu preciso fazer isso em duas partes, porque eu quero te mostrar como é importante e gera uma base bem firme na nossa vida cristã a questão do perdão. E duas partes, porque hoje eu quero falar a respeito de receber perdão, o receber perdão da parte de Deus. Isso gera uma base fundamental na nossa vida. Eu estou convicto que não tem como construir uma vida de fato abençoada se a pessoa não tem uma convicção lá no mais profundo do seu ser que ele foi perdoado por Deus e que ele de fato foi aceito e foi feito também um filho de Deus. Para esse assunto, nós temos que ir um pouco mais de volta, né, na história. Talvez para alguns ou para vários de vocês vai ser uma repetição de coisas que você já sabe, mas eu aprendi uma coisa. Na vida não existe assim, eu já ouvi isso uma vez e entendi. A gente precisa ouvir as coisas várias e várias vezes, de várias formas, aí sim começa a fazer parte da nossa vida. Então, olha só, para entender esse assunto de perdão, nós precisamos entender a diferença entre o pecado e os pecados, né? Isso é muito importante. Sabe por quê? Eu conheço pessoas que estão na igreja, caminham com Jesus faz muitos anos, mas desde enquanto ainda duvidam se eles são filhos de Deus. Desde enquanto a gente encontra pessoas que pensam assim, poxa, se Jesus voltasse hoje, eu acho que não iria para o céu, não. Porque hoje eu fiz uma coisa que eu sei que ofende o coração de Deus e eu não tenho certeza da minha salvação, não. Agora, se a gente sempre tem dúvida da nossa identidade, quem nós somos e o que nós fomos feitos em Jesus Cristo, a gente não tem como construir uma vida, uma base sólida na nossa vida para poder construir em cima. Você já viu uma construção de um grande prédio. O que acontece? Primeiro essas pessoas cavam para baixo, lançam o fundamento que custa uma grana preta, né? A gente já construiu tanta coisa aí no Brasil que fazer a fundação de um edifício custa muito dinheiro, é muito ferro, é muito concreto, é muito cavar para baixo, para depois, aparentemente, jogar terra por cima, né? E ninguém vê o que está lá embaixo para depois construir para cima. Assim também é esta questão da revelação que nós somos filhos de Deus. Então vamos lá. A diferença entre
o pecado e os pecados. Você precisa entender, é bom a gente lembrar que toda a raça humana cometeu pecado em Adão. Adão e Eva, o pecado deles não foi ter mordido aquele fruto, né, que Deus falou para não comer. Né, meus filhos já falaram, poxa, mas pai, isso foi tão grave assim que eles fizeram uma coisa que Deus falou para não fazer. Deus é assim? Tinha muito mais coisa lá por trás, imagino que você saiba. Na verdade, foi uma declaração de independência da raça humana contra Deus. A Bíblia diz que quando a serpente falou, olha, Eva, Deus sabe, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês seriam igual a ele. Quando ele falou isso, aquele fruto, ele começou a ter uma aparência diferente para Eva. E aí ela comeu. Então o pecado não foi ter comido de um fruto que era proibido comer. É essa declaração de independência do ser humano, da raça humana, contra o seu Criador. E todos que nasceram depois de Adão e Eva, infelizmente, estão debaixo desta maldição. Né? Os meus filhos também já falaram, poxa pai, eu não acho isso certo não acho isso justo não, porque eu não tenho nada a ver com essa história, não estava lá. Então, desde o momento que a raça humana declarou a independência, existe um abismo enorme entre Deus e os homens. E era um abismo que não poderia ser atravessado, né? Não através de boas obras, não através de meditação, não através de esforço próprio, era assim, sem esperança. O ser humano estava completamente separado de Deus. Por isso, foi tão importante que Jesus veio, ele veio como totalmente 100% ser humano e 100% Deus. Gente que não tem revelação da palavra de Deus às vezes me pergunta, mas Jesus não podia descer igual um extraterrestre, chegar aqui de OVNI, né? O descer do céu do jeito que ele subiu? Não poderia. Foi importante, senão não teria funcionado o plano de salvação de Deus. Ele tinha que nascer como ser humano, por isso ele foi gerado, ele é uma mistura entre Deus e um ser humano. Ele era 100% ser humano, 100% Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, num ser humano, e viveu como ser humano, não pecou e pagou na cruz o preço que resgatou a gente. Olha só, Jesus, ele construiu uma ponte nele sobre esse abismo, né? Ele mesmo fala em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, ele é essa ponte, ele abriu o caminho de volta para Deus. E tanto que no momento que Jesus morreu naquela cruz, em meu lugar, em seu lugar, aquele véu do tabernáculo, né, do templo, ele rascou no meio, porque Jesus abriu o caminho de volta para o Pai. Então, olha só, ele é o caminho. E sábio, esperto sempre num bom sentido, é quem escolhe esse caminho. Nós estamos no tempo da graça. Por quê? Porque o caminho ainda está aberto. Mas Jesus falou, virá o tempo como os tempos de Noé, que a porta da arca vai se fechar. Esse caminho não vai ficar aberto para todo sempre. Ele vai se fechar. E nós somos espertos e sábios escolhendo
o caminho de volta para Deus. Então, olha só, agora eu quero ler um versículo em João capítulo 1, versículo 12, um dos meus versículos favoritos, se é que a gente pode, né, ter um versículo preferido, porque toda a palavra de Deus é importante, né, para o nosso conhecimento e para o nosso fortalecimento. Mas este versículo que eu quero ler está em João capítulo 1, versículo 12. Lá diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olha só, aqui em português, nessa tradução, é traduzido como eles receberam o direito, mas no original diz o dunamis. O que é dunamis? A gente conhece uma palavra que provém dessa palavra, que é dinamite, é o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, olha só, eu faço a pergunta: você crê no Senhor Jesus? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Então você recebeu o poder, o direito, a autoridade de se tornar filho de Deus e ponto. Por que eu estou falando isso, queridos? Repito o que eu falei no início. Não tem como, de uma forma sólida, construir uma vida abençoada se toda vez que acontece alguma coisa, a gente questiona de novo a nossa filiação de Deus. Então você precisa, por muito tempo, porque para mim, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, isso foi tão claro. Olha, eu estava atrás, num banco de trás, num carro, e a imagem que eu tive de mim mesmo quando eu entreguei sozinho a minha vida a Jesus era como eu estivesse deitado numa praia. As ondas estavam vindo sobre mim, ondas de aceitação, ondas de valorização, ondas, sabe, de amor, do amor de Deus. E eu, desde lá, eu já, olha, faço mais que 30 anos que eu sou cristão, mas nunca mais eu duvidei que Deus me ama, que eu sou filho dele, que ele me aceitou, que um dia eu vou estar com ele. Nunca mais. E eu descobri, porque isso é tão fundamental, tão claro, tão revelado na minha vida, eu levei um certo susto que tem tanta gente dentro da igreja que de vez em quando duvida de novo desse fato. Eu quero ministrar sobre sua vida, porque sem esse fundamento na sua vida, não é possível você construir uma vida abençoada. Então, é esperto, é sábio, você, sabe, acabar com essa dúvida na sua vida se você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, se você entregou sua vida a Ele, então você é um filho de Deus, uma filha de Deus e ponto. Então não cometa esse erro de toda hora duvidar deste fato, né? Muita gente, é impressionante para mim, eu não sabia, mas aos poucos eu fui descobrindo isso, porque tem gente que faz uma salada em relação ao pecado e os pecados. O pecado é aquele que Adão e Eva cometeram e nós todos estamos presos neste pecado se o libertador, que tem o nome de Jesus Cristo, não nos libertar desta maldição. Mas uma vez que ele faz isso, nós somos livres e nós recebemos o poder de nos tornarmos os filhos de Deus. Mas agora, nós ainda somos seres humanos, nós continuamos ainda cometendo pecados no nosso dia a dia, mas esses pecados não questionam mais, não colocam mais em xeque a nossa filiação a Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus através da morte de Jesus. Agora, então,
O pecado foi um acontecimento único, assim, em um momento, que é essa declaração de independência do ser humano. Essa com a morte, com a nossa entrega de Jesus, a nossa vida a Jesus, nós resolvemos isso e agora a questão é em relação aos nossos pecados. Mas antes disso, eu quero te dar o exemplo dos filhos, né? Talvez você não saiba, mas nossos filhos são adotados, né? Nós adotamos eles. Então, eles não cresceram na barriga da minha esposa, mas cresceram no nosso coração. São filhos do coração. Que bênção! Eu sou muito feliz, viu? A gente ter dado esse passo em nome de Jesus. Se você está pensando em dar esse passo, dá sim em nome de Jesus. Quero te incentivar. É uma maravilha. Então, olha só. Uma vez que as crianças vieram para nós e a gente, né, foi se conhecendo e tudo assim, nós os adotamos, hoje no papel são nossos filhos e eu nunca mais na minha vida questionei esse fato. Apesar que os meus filhos, você pode imaginar, o meu filho tem 11, aliás, é 11, a Maria tem 13, e de vez em quando, rapaz, tiram a nossa paciência legal. Às vezes, meu irmão, você que tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Agora, deixa eu te falar, para você entender isso, eu nunca mais questionei e nem nunca vou questionar, independente das ações dos meus filhos. Eles são os meus filhos e ponto. Os seus filhos são os seus filhos e ponto. Independente do que porventura eles possam fazer. Agora, relacionamento é outra questão. Mais na frente a gente vai falar a respeito disso. Mas a filiação nunca mais é questionada. Assim também é com Deus. Você entregou sua vida a Jesus, você recebeu o poder de ser um filho de Deus e ponto. Resolva essa questão na sua vida, porque isso te dá a base bíblica e fundamento na sua vida para você construir uma vida abençoada em nome de Jesus. Sem isso, queridos, a sua vida sempre vai ser de altos e baixos, sempre vai ser uma montanha russa. Por isso eu decidi entrar com esse assunto nessa série sobre ser esperto e ser sábio. Por quê? Esperto e sábio é quem pega isso como fundamento e nunca mais questiona isso em nome de Jesus. Uma leitura complementar para isso são os capítulos 7 e 8 de Romanos. O capítulo 7 fala sobre o ser humano, sabe, sem Deus, sem a força do Espírito Santo. E o capítulo 8 pinta um quadro diante de nós de uma pessoa que está cheia do Espírito, que tem a sua identidade resolvida, que agora já não vive mais ela, mas Cristo vive nela. Aí vem aquele texto, o que poderia nos separar do amor de Deus, né? Vem aquela maravilha. Então quero te incentivar a você ler o capítulo 7 e 8 de Romanos, que é um pouco, que vai complementar aquilo que eu estou falando aqui. Agora, como que é com os nossos pecados do dia a dia? Eu descobri uma coisa que é um pouco contrário daquilo que eu fui ensinado no início. Aliás, eu fui nem ensinado, eu fui aprendendo na prática com algumas pessoas, inclusive cristãos mais velhos. Isso ainda que foi aqui na Suíça, né? Os primeiros anos da minha fé eu vivi aqui na Suíça, então eu aprendi algumas coisas. Eu fui ensinado através de outras pessoas que a nossa vida é assim mesmo. Olha, você pertence agora a Jesus, mas você ainda é um pecador. Você fazer o quê, né? A gente não é perfeito, enquanto a gente não está na eternidade, a gente vai pecando e a gente é praticamente condenado a essa vida de altos e baixos.
E eu fui descobrindo algumas coisas na minha caminhada. Por exemplo, que Jesus pode curar qualquer coisa no ser humano. Tem gente que é muito ferida, não é verdade? Mas Jesus, ele pode curar essas feridas. Eu conheci uma pessoa aqui em 93, se não me engano, 1993, já faz tempo. Teve um congresso aqui na minha cidade, aqui na Suíça, sobre pessoas que sexualmente foram atingidos, né? Fizeram alguma coisa na sua vida que assim machucou muito eles. Então, foi um congresso específico a respeito desse assunto de pessoas que tinham feridas nessa área sexual. E minha mãe, todos nós éramos da igreja, minha mãe sempre recebia gente nessas ocasiões de congressos. Eram congressos grandes, 3.000 pessoas na época, né? E uma pessoa foi morar, né, durante o congresso, a gente recebia, foi lá uma mulher, talvez 25, 30 anos, da Áustria, e ela estava lá, dormia lá num dos quartos e comia com a gente. E num momento de ministração lá no congresso, eu vi ela lá na frente, gritando muito. E sendo ministrada. E depois, em casa, a minha mãe perguntou na mesa o que estava acontecendo. E ela estava falando com a gente que ela tinha feito um aborto. E desde que ela fez isso pesou muito sobre ela. Ela se sentia igual uma assassina, sabe? E não conseguia se perdoar, e essa coisa, não conseguia receber o perdão de Deus. E naquele momento ali ela foi curada. Glória a Deus, Jesus pode curar todas as doenças físicas, espirituais, emocionais. Jesus pode curar tudo, aleluia. Deus pode libertar um viciado em drogas? Claro que pode. Deus pode qualquer coisa. A gente ouve cada testemunho maravilhoso. Agora, a minha intenção, e eu creio do Espírito Santo com essas ministrações, é para a gente ser mais sábio, mais esperto e nem cometer esses erros, sabe? Eu sei que Jesus pode curar, eu sei que Ele pode restaurar, mas eu penso, seria mais sábio nem cometer esses erros. Então, eu fui descobrindo. É verdade, alguns cristãos mais velhos falaram assim: não, a vida é assim mesmo, você vai pecando e Deus vai curando e vai pecando, não tem outro jeito, enquanto a gente está aqui na terra é desse jeito mesmo. Até que eu estou ministrando aqui agora para você. É melhor ainda, é mais esperto, mais sábio, nem cometer esses erros. Eu vou ler para você um texto que vai reforçar o que eu estou falando. Olha só que diferença desta bobagem que a gente ouve por aí, que a gente é condenado a uma vida de altos e baixos e peca e levanta, e peca e levanta, peca e levanta. Você vai entender o que eu vou te falar. Eu vou ler na primeira carta de João, no capítulo 2, os primeiros versículos. Deixa eu ver, de 1 a 6. Lá diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Olha que diferença, aqui os pecados estão sendo apresentados para nós não como algo comum que acontece o tempo todo, mas como um acidente. Um acidente de percurso. Ele fala assim, eu escrevo essas coisas para que vocês não pecam, mas se porventura alguém pecar, então sim, nós temos um advogado ao nosso favor, o justo Jesus Cristo. Então olha só. Você quer construir uma vida abençoada? Constrói a base. Você é um filho de Deus. Você foi regenerado. Você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu a sabedoria de Deus. Você recebeu o conhecimento de Deus. Você se assentou em lugares celestiais e foi abençoado com toda sorte de bênção. Você recebeu o poder de se tornar um filho de Deus. Essa é a base. Não duvide mais. E agora você vai construindo uma vida abençoada. Deixa essa coisa de, peca, levanta, peca, levanta. Quantas vezes eu ouvi gente falar assim, pastor, eu sou homem, o senhor sabe. Meu Deus, como que uma pessoa dessa vai construir uma vida abençoada? Eu quero te falar uma coisa, existe a possibilidade, através do Espírito Santo, você viver uma vida que o pecado não é algo costumeiro, mas é um acidente. Você que já foi no Retiro Vida Vitoriosa, tal chamado Encontro com Deus, você ouviu uma frase e talvez hoje ela vai fazer mais sentido para você. Lá você é ensinado que você não é mais um pecador, alguém que vive na prática do pecado, tentando ser santo. Mas você é um santo que, de vez em quando, por acidente, ainda peca. É uma diferença muito grande e é a base para ter uma vida abençoada e para ser mais esperto e mais sábio do que a maioria desta turma que está por aí e anda em cima do muro e quer o melhor do mundo, quer o melhor de Deus e vai no domingo na igreja, sábado vai na baile, essa coisa toda, queridos, assim uma vida abençoada pode esquecer. Por isso eu quis gravar essa mensagem, porque esperto e sábio é você aceitar e você assim dar um ponto final nesse questionamento se você é um filho de Deus. E o segundo é você viver uma vida em santidade. Você não ser mais um pecador que tenta ser santo. Você não vai conseguir. Mas você já foi santificado pelo sangue de Cristo. E agora você não vive mais uma vida de pecador, de profissional de pecado, mas de alguém que, obviamente, porque a gente ainda é ser humano, desde enquanto tropeça, acaba pecando por acidente. E aí sim, nós temos um advogado fiel, o justo, Jesus Cristo. Espero que com esse resumo do plano de salvação, eu pude ajudar, querido, porque é triste ver na igreja gente que quer tomar posse de uma vida abençoada e não lançou nunca o fundamento na sua vida. Que você seja mais sábio e mais esperto do que a maioria das pessoas que eu tenho conhecido. Seja esperto e sábio e vive uma vida que que você não corra atrás da bênção, mas viva uma vida que a bênção do Senhor lhe alcance em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.